Olá, pessoal, muito boa noite para você que está acompanhando essa nossa live, que a gente vai discutir um tema muito legal, com convidadas fantásticas, super especialistas no tema, e a gente tem muita coisa bacana para aprender, para debater, para discutir, e junto da participação de todos e todas vocês que estão aqui acompanhando com a gente e começando a chegar, então vão se apresentando, vão deixando seus comentáriozinhos aqui, vão dizendo também, né, acho que é importante, é super importante, aliás, a gente saber, né, da onde que você está escrevendo, né, Adriano, eu estou em São Paulo, eu estou em Manaus, estou em Florianópolis, então vai se apresentando, vai dizendo para a gente da onde que você está escrevendo, se você trabalha em alguma empresa, né, também, né, vai dizendo para a gente em qual cargo que você está, para a gente poder direcionar a conversa, né, para um sentido que faça, inclusive, bastante sentido para vocês vão ver que tem bastante coisa legal aí por vir, e no meio de toda esse bate-papo, né, que a gente vai trazer aqui com vocês, a gente vai guiando uma conversa bacana, né? Então, ó, já começa a ter gente aqui comentando aqui com a gente, né? Ó, pessoal de Salvador, Rio de Janeiro, Planalto, Bahia, olha que bacana o André, né, da Bahia, Walter do Rio de Janeiro, Arthur de Juiz de Fora. Arthur, segredo, eu sou daí, cara. Mas, gosto muito daí, minha família é toda daí, eu sou daí. Ixi, tem a Roberta ali também, que... Gente, tá todo mundo dos meus lugares quase que natais aí. Também sou de Guarulhos, né? Sou de Juiz de Fora e sou de Guarulhos também. Poxa, bastante gente entrando, bastante gente comentando aqui com a gente, então continuem se apresentando, vão dizendo aí, ó, tem mais gente, caramba, quanta gente entrando aqui também no LinkedIn, no YouTube, pessoal de Uberlândia, Xadá, Ceará, poxa, que legal. E agora, com todo mundo aí entrando, continuem comentando e continuem compartilhando, convidando colegas, pessoal da empresa, da firma e tudo mais, a gente vai começar a trazer aqui para junto dessa conversa as nossas convidadas, né? E a primeira pessoa que eu queria trazer aqui para conduzir essa conversa comigo, né, esse bate-papo aqui comigo, né, com as nossas convidadas, é a grandíssima Priscila Stuani. Cadê ela? Vai aparecer aonde? Aqui do meu lado. Não, aqui desse lado. Fala, Pri, tudo bem com você? Olá, boa noite, Dri, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. A Pri Stuani, para quem é aluno, para quem é aluna da Alura, é figurinha carimbada, nossa super guru aí de habilidades de comunicação, desenvolvimento pessoal, relações interpessoais, e ela é quem vai estar aqui comigo hoje para conduzir essa conversa com as nossas duas convidadas. E aí, trazendo também a primeira convidada aqui para a tela, eu quero chamar a Cristiane. Acho que vai aparecer aqui embaixo. Não, apareceu lá. Não, lá do lado. Aqui fica tudo invertido, eu fico perdidão. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Adriano? Oi, Adriana. Oi, Priscila. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, Adriano. Super obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui podendo ter essa conversa com vocês. Obrigado, Cris. A Cris, né, ela é sócia da Cristiane Pisa Consultoria, ela é coach, manja horrores de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança. Na consultoria dela, ela também, né, trata de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de liderança. Então, é uma pessoa que eu particularmente admiro muito e é uma referência para mim. E foi muito legal que você está aqui com a gente, Cris. Imagina, Adriano, obrigada. E a nossa segunda convidada aqui para esse bate-papo, cadê? Vai entrar agora? Acho que agora vai quebrar a telinha em 4. Cadê a Isadora aqui com a gente? Agora quebrou a telinha, isso. Tudo Oi, bom, Isadora? Tudo bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. A Isadora, para o pessoal de tecnologia, né, que está aqui com a gente, a Isadora ela é Tech Recruiter na Nubank, então ela trabalha diretamente no time de recrutamento lá na Nubank, e ela está muito ligada com esse tema que a gente vai discutir hoje, que são as tais das soft skills, né? E aí é termo que tem ficado muito na moda, né, nos últimos anos, né? A gente fala muito de soft skills, hard skills, aquelas habilidades
traduzindo grosseiramente, bem literalmente, duras ou moles, técnicas ou não técnicas, digamos assim, apesar que eu também não gosto muito dessa divisão, e até algo que eu, particularmente, daqui a pouco eu vou querer desmistificar, né? Que diabos são essas soft skills e tudo isso que a gente escuta tanto falar, né? De tantas habilidades que estão aparecendo com tanta demanda e tanta relevância, né, para posições interessantes, posições inclusive da Nubank, a gente vai falar um pouquinho disso, né, daqui a pouco. Mas antes da gente entrar na nossa conversa, eu queria trazer aqui alguns anúncios bem rápidos, né, para todas vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa conversa. Hoje a gente está também lançando, né, um e-book que vai ser muito complemento desse papo que a gente está tendo aqui, né? Um material muito legal que a gente está lançando lá no nosso site, na Alura para Empresas, que é um e-book sobre soft skills e sobre comunicação. Então já deixo aqui o meu convite para você acessar, né, o nosso site, acessar o link que está aqui, o pessoal depois vai mandar o link aí também no YouTube, o pessoal vai mandar o link aí no LinkedIn para todo mundo poder baixar, né? É um material muito legal que a Pristuane mesmo aqui, que escreveu de ponta a ponta aqui para a gente, e acho que é um conteúdo legal que vai ajudar você aí na tua jornada, na tua empresa e na tua carreira, tá? Mais gente chegando, gente do céu, tem muita gente chegando aqui, pessoal dando boa noite, pessoal do Paraná, que mais? Vixe Maria, Rio de Janeiro, Fortaleza, mas bem, vamos lá. Cris, Isa, antes de mais nada, quando a gente escuta falar, né, soft skills, né, eu particularmente, Adriano, particularmente, eu sempre fico muito perdido, vocês viram agora, né, na minha definição grosseira aqui no começo, do que o que compreende esse termo soft skills. É uma coisa, são várias coisas, que coisas são essas, que habilidades são essas, quando a gente fala soft skills, por aí? Bom, Adriano, deixa eu começar aqui, depois eu passo para a Isadora. Ótima pergunta, né? Esse termo soft skills surgiu há muito tempo atrás, e já tem algumas décadas aí, e falando que surgiu lá pelo exército americano, falando que tudo que não era, né, diretamente ligado ali, né, ao combate, às armas, né, então se a pessoa não estava com equipamentos hard, né, isso aí estava ligado, eram as habilidades soft. E eles já identificaram isso desde lá atrás, que essas habilidades eram fundamentais, né? Então, era a habilidade de liderar as pessoas, de inspirar, de engajar, de ter comunicações claras, né? Então, tudo que era relacional. A gente divide, né, as soft skills em dois grandes grupos, né? E aí, você tem várias definições, mas eu gosto de olhar esses dois grandes grupos. O primeiro grupo são aquelas mais ligadas a eu comigo mesma. Então, sou, né, daqui para dentro. Então, todas elas ligadas ao que é inteligência emocional. Eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, eu sei os meus pontos de desenvolvimento, eu sei me gerenciar. Então, quando eu estou frustrada, eu sei lidar com a minha frustração, eu tenho resiliência. Então, quando eu tenho, né, algum percalço, algum imprevisto, eu consigo me levantar daquilo. Eu consigo me organizar, eu consigo definir quais são as minhas prioridades, eu consigo organizar meu tempo. Então, tudo isso, né, você vê que isso, né, a gente está falando aqui, já dá para ver o quão fundamental isso é na nossa vida, né? Então, tem todo esse primeiro lado aí dos soft skills, que estão bem ligados a eu comigo mesma, e o outro lado sou eu com o outro. Então, são as habilidades relacionais. E aí envolve, né, mais outro mundo de coisas, né? Desde a minha habilidade de me comunicar de uma forma clara, correta, com respeito, mas também com assertividade, né? Eu estou falando, o outro está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu tenho a capacidade de inspirar, de mobilizar, de ter empatia, de liderar, de organizar pessoas, né, para a gente poder atingir esses objetivos em comum. Então, tudo isso, né, está também no campo aí das soft skills. E o que a gente está vendo hoje em dia, né, é que cada vez mais as soft skills estão se tornando fundamentais na nossa vida. Então, quando a gente vai tendo todos esses avanços aí na tecnologia, inteligência artificial, robótica, né, essa conectividade, tudo isso que está acontecendo, muitas das habilidades mais hards
elas vão ficando cada vez mais automatizáveis. E aí, o que é mais soft, né, se torna cada vez mais fundamental. São aquelas habilidades que, né, só o ser humano consegue. O robô não faz. Exatamente. Então, isso aí se torna cada vez mais, né? E aí, dentro desse mundo também, algumas dessas soft skills, né, tipo adaptabilidade, né? A nossa capacidade de estar sempre aprendendo, sempre curioso, sempre, né, mudando as nossas atividades, estar sempre pronto para dessas mudanças de carreira, porque a gente vai precisar, de fato, né, ter várias carreiras ao longo da vida. Então, tudo isso aí está nesse mundo das soft skills. Caramba, coisa para chuchu. Isa, tem algo a complementar aí? Nossa, achei a definição perfeita. Eu não fazia a menor ideia desse negócio do exército. Eu achei incrível. Muito bom, muito bom. E acho que durante a carreira, né, quanto mais sênior uma pessoa vai se tornando, mais importante é o desenvolvimento das soft skills, da capacidade de se comunicar bem, né, com diferentes audiências. Então, eu diria que soft skills, me arriscaria a dizer até que soft skills, elas são mais importantes que, muitas vezes, que hard skills, né? Então, as soft skills que acabam te possibilitando alçar voos maiores dentro de uma empresa ou na carreira. E quando vocês fazem essa divisão de habilidades que sou eu comigo mesmo e habilidades que sou eu com o outro, né? E aí a gente olha para esse espectro das habilidades que sou eu com a outra pessoa. Então, por exemplo, eu anotei aqui, né? Liderar, engajar, inspirar pessoas, muito passa por comunicação. Aliás, talvez até tudo, de certa forma, tem o pano de fundo ali, comunicação. Eu gosto, eu nem sei se é a definição formal, né? Mas eu gosto muito de uma frase que, pelo menos para mim, ilustra bem o que é comunicação. Comunicação eu conseguir eu me expressar, né, de alguma forma, ou falado, ou escrito, mas mais do que isso, é a pessoa do outro lado conseguir me compreender. Né? Se eu me expressei e a pessoa do outro lado não conseguiu me entender, então não rolou a comunicação. Né? E isso aparentemente é o que move eu conseguir engajar uma pessoa, é o que move eu conseguir resolver algum conflito, é o que move eu conseguir de alguma maneira também exercer uma influência. Mas quando a gente pensa em comunicação, como que deveria, né, gente, ser uma comunicação bem feita? Né, se é que existe, né? Tem o jeito certo de comunicar coisas, de eu me comunicar com as pessoas? Se é que existe isso? Deixa eu tentar começar a responder também essa daí. Existem formas e formas da gente se comunicar, né? O que você estava falando, Adriana, me lembrou muito uma frase que eu gosto muito, que fala assim, né? O primeiro e o principal problema da comunicação é a gente assumir que ela ocorreu, né? Então, é exatamente isso. A gente fala assim, poxa, entre o que eu falo e o que você escuta tem um gap enorme, tem uma distância. Tem uma brincadeira que a gente fazia há muito tempo atrás, que é aquela brincadeira de telefone sem fio, tá? Não sei quem aqui já fez essa brincadeira, né? Você começa com uma palavra aqui, ou uma frasezinha simples, curta, vai passando de pessoa a pessoa e, invariavelmente, quando chega do outro lado, é outra coisa completamente diferente, né? Então, a comunicação tem a forma como eu falo, né? E a gente tem, assim, várias até formas que a gente tem que aprender, porque a gente acha que a pessoa já nasce um bom comunicador, a pessoa já tem aquela pessoa que tem o dom da palavra, né, e a gente vê que não é bem assim, né, às vezes a pessoa fala muito, mas de fato ela não é assertiva, ela não comunica com clareza o que ela quer dizer, ou ela é muito boa para falar com um tipo específico de público, mas não é boa para falar com outros tipos, né, então tem muita coisa que a gente precisa aprender na forma da gente se comunicar. Né? E aí tem várias referências, depois que a gente pode entrar até para poder, né, falar um pouquinho sobre isso especificamente. Mas tem o lado da fala, né, e como que a gente se organiza para fazer isso da melhor forma possível,
e depois tem o lado da checagem, né? O que eu estou falando aqui, você está entendendo? Né? O que você escutou do que eu falei? Você pode voltar para mim o que você está escutando? E aí, nisso, normalmente tem ali que a gente vai tirando, né, essas falhas da comunicação nessa conversa, né, nesses dois lados. Pode ir, Isa, perdão. Imagina. Eu acho que agora, em tempos de pandemia, né, a comunicação ela se torna ainda mais necessária, né? Todo mundo, cada um na sua casa, e a gente tem, enfim, menos recursos para se comunicar com as pessoas, né? Aquele cafezinho, o almoço, aquela rotina do escritório, a gente não tem mais. Então, e aí eu costumo dizer, assim, que em tempos de pandemia a gente tem que over-communicate, né? Então, a gente precisa se comunicar ainda mais, né? Garantir que todo mundo está alinhado, que todo mundo entendeu a mensagem, que todo mundo está olhando para o mesmo objetivo, né? Isso é um desafio, assim, a gente teve que se adaptar de um dia para o outro a esse modelo, né? 100% remoto. Então, aí hoje eu me vejo já desenvolvendo um outro tipo de comunicação, né? Eu não estou ali do lado do time o tempo todo, então às vezes é melhor, tem uma mensagem para passar, eu acho que é melhor chamar no vídeo, né, nem que seja 5 minutos, para garantir que a mensagem ela foi passada, que ela foi compreendida, né? Muitas vezes a gente acaba mandando um e-mail ou mandando uma mensagem ali no chat do trabalho, e algumas coisas podem acabar se perdendo, né? Então eu percebo que as formas de comunicação elas estão evoluindo e se adaptando, né, aos tempos atuais. E agora, acho que tempos de pandemia, não sei vocês, mas eu tenho tido quase que overdose de Google Meet, né? Então... Quem não, né? E cansa num nível, né, que você passa o dia inteiro, minha rotina é muito reunião, eu passo o dia inteiro em Google Meets e cansa de uma forma que no escritório não cansava. Né? Então, putz, no escritório, eu saía daqui e trocava de sala, então andava de uma sala para outra, via pessoas no corredor, cumprimentava, batia um papo, eu chegava 5 minutinhos atrasado na próxima reunião, mas você dava uma espairecida, e que agora não tem, né? Ou não tem, mas tem menos, né? Acho que a minha sensação é que agora parece que a gente está over-communicating e over-meeting também, né? E fazendo over-reuniões. Eu tenho percebido, eu não sei se é o caso, por exemplo, não sei se você percebe isso também na Nubank, Isa e Cris, né, nos seus clientes, mas eu tenho percebido também uma tendência nessa aprender a lidar agora, tempos de pandemia com comunicação, uma tendência a começar a preferir comunicação escrita também, né, das pessoas, porque, putz, talvez eu consigo fazer assíncrono, não exige o tempo, o momento da pessoa ali naquele instante, mas ao mesmo tempo fica mais impessoal, fica mais difícil, talvez, de compreender, né, a mensagem no Slack ou a mensagem no WhatsApp, você não consegue saber o tom que a pessoa estava querendo falar, então, de repente, parece mais grossa, parece mais suave. Você tem enxergado também essas diferenças na Nubank, Isa e Cris, né, com seus clientes também? Eu acho que, claro, né, quando a gente está em casa, às vezes a gente está ali de pijama, né, trabalhando, com uma roupa confortável, e aí pode querer evitar também esse momento, né, de ligar a câmera, falar com alguém, então é melhor escrever aqui. E acho que isso é uma coisa que a gente, dentro do Nubank, a gente tenta, acho que trazer importância, né, de, enfim, falar, né, passar a mensagem da melhor forma. Então, se essa mensagem possível, tenta passar, né, de uma outra forma, não por escrito, chama a pessoa para conversar por vídeo, tem aqueles momentos de contração também por vídeo, né, acho que marcar um café no meio do dia, né, às vezes almoçar junto, então acho que esses momentos também são importantes. Eu vejo uma tendência sim, mas é algo que a gente tenta, assim, no dia a dia, por exemplo, em reuniões, né, tentar, assim,
óbvio que é mais confortável, às vezes, desligar a câmera e ficar, né, ali na sua, mas a gente tenta estimular que as pessoas, elas liguem a câmera. Eu acho que a gente já está tão isolado, né, então eu acho que é importante a gente, pelo menos, poder ver o rosto das pessoas com quem a gente trabalha e poder interagir de uma forma que seja um pouco mais próxima mais pessoal possível. Complementando aqui um pouco do que vocês estavam falando, né, eu acho que tem um fator que também contribui muito para esse nosso cansaço, né, de reunião virtual, atrás de reunião virtual, que é aquele primeiro momento que a gente fazia isso muitas vezes de forma inconsciente ali, quando estava todo mundo no escritório, se vendo pessoalmente, que era aquele momento da conexão de humano para humano. Então, antes da gente entrar na agenda, na pauta, na tarefa, no assunto que a gente tem, né, do que a gente tem para fazer, a gente gastava aquele minutinho ali, alguns minutinhos ali no comecinho, né, falando, poxa, como é que foi seu final de semana, como é que você tá, comentava da pessoa, como é que ela estava chegando, fazia um comentário de alguma coisa que aconteceu com você de manhã. Então, tinha aquele momentinho ali que eram, né, duas pessoas, dois seres humanos conversando. E esse momento é muito importante para a gente. Então, não é só a gente falar, né, do que a gente tem que fazer junto, da tarefa e tudo mais, a gente também quer se comunicar, quer fazer esse contato. E quando você entra num Zoom, tem 10 pessoas, né, todo mundo já ali, já tem aquele clima de formalidade, que você não tem esse contato, né, mais pessoal. Então, acho que isso também acaba contribuindo aí para o nosso cansaço e para a nossa necessidade de conexão nesse momento em que está todo mundo tão, né, fisicamente separado, né? Nesse momento a gente precisa mais do que nunca se conectar. Então, talvez aqui o convite seja de fazer isso com mais intencionalidade, né? A gente sabe que não é natural. Então, como é que a gente pode fazer isso? Considerando também que está todo mundo, né, sem tempo, e aí está em casa, tem família, tem, né, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer ali. Então, a agenda é difícil, mas às vezes é um minutinho ali que você precisa para fazer essa conexão humana. E eu tenho percebido, né, que conforme a gente precisa se adaptar a essa nova rotina, a questão do poder de síntese, né? Então, a gente tem aquele momento, a gente tem que otimizar, porque as reuniões não param, os e-mails não param, a gente não vai buscar ali uma forma de adaptação para não perder esse contato, né, que a gente tinha no presencial, mas também eu vejo que um dos grandes desafios da comunicação nesse sentido é justamente trabalhar essa questão da síntese, né? Porque senão a gente manda e-mails gigantes, né? Quando de repente, na verdade, a gente poderia mandar lá pelo chat da empresa e resolver, ou fica naquela troca incansável de e-mails, né? Eu sou do time que se mandou um e-mail, a pessoa respondeu, posso até mandar o segundo, mas não vai ter o terceiro, então chama a pessoa para uma conversa já para alinhar, né? Porque senão você fica, né? Enfim, às vezes o assunto é complexo, enfim, tem vários contextos, mas eu percebo que a gente conseguir fazer essa síntese, ter essa clareza, otimizar o tempo, né? Costumo dizer que o tempo é o nosso recurso mais precioso, é aquele que não volta, então a gente precisa usá-lo com muita sabedoria. E quando a gente entra no piloto automático, nem sempre isso fica claro. Então, eu acho muito interessante esse bate-papo que a gente está promovendo, justamente também para promover essa reflexão, né, sobre como a gente está otimizando o nosso tempo, e a comunicação é uma ferramenta fundamental nesse processo. E puxando esse gancho da comunicação, né, e a gente estava falando, né, mais um pouco antes, né, sobre hard skills, sobre soft skills, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de puxar aqui para a tela, um comentário do Vitor, né, ele fez uma pontuação ali, poxa, acredito que um equilíbrio entre as duas partes, né, entre o soft e o hard seja o ideal, né, vão existir momentos em que um ou outro ou os dois são necessários. Eu acho que é minha opinião, né, eu acho que é bem por aí mesmo, Vitor. Acho que se você for muito bom no hard e não tiver soft, vai te fazer falta. Se você for muito bom no soft e não tiver nada do hard, vai te fazer falta. Né? É a minha opinião, não sei se a Isa e se a Cris concordam e a Pri concorda, mas eu acho que é um pouco por aí. Eu concordo total, Adriano, e é engraçado, assim, né? Mas aí tem um pouco também daquela questão que a gente estava falando antes de como é que isso evoluiu ao longo da nossa carreira, né? Então, não existe uma faculdade de soft skills,
Mas existe uma faculdade de engenharia, uma faculdade de economia. Então, você começa a carreira cheio, né, lotado ali de hard skills. Né? Você aprende inglês, que é outro hard skill, né? Você aprende tudo isso, e aí você, pronto, começa né, a trabalhar numa empresa, começa ali no mercado de trabalho, e ali você normalmente começa mais como o quê? Como um contribuidor mais individual. Você é parte de uma equipe, mas mais e mais do seu trabalho, né, do quanto você vai produzir, vai depender de você. Claro que você sempre vai estar conectado com outras pessoas, você sempre vai estar dependendo, né, de uma pessoa te passar alguma coisa, né, e ter essa troca e tudo mais, mas você está trabalhando mais ali sozinho, depende mais de você, né, o seu resultado final. À medida em que você vai assumindo aí uma posição de liderança, de gestão, o que acontece? Você vai depender mais e mais de outras pessoas para poder chegar naquele objetivo, que é o seu objetivo e é o objetivo da área. Então, mais e mais você vai depender da sua habilidade de soft skills, especialmente da habilidade de comunicação. E aí, nas suas diversas vertentes, né? A habilidade de alinhar os objetivos de uma forma muito clara, né? Não só o que a gente precisa fazer, mas o que é o nosso objetivo comum enquanto área, o que é o meu objetivo, o objetivo de cada um aqui na equipe. Mais do que isso, o porquê, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Não é só o que eu tenho que fazer, mas por que eu tenho que fazer isso? E a gente fala que tem uma metáfora interessante, né? Que é a diferença entre carregar pedra ou construir uma catedral. O que você está fazendo? Né? Um líder inspirador, ele vai te dar essa imagem da catedral. Ele vai falar, o seu trabalho aqui pode ser que você seja a pessoa que vai carregar as pedras, mas você, dentro desse conjunto, a gente tem essa grande missão. E é por isso que eu estou fazendo isso. Então, ele vai te dar esse grande sentido, esse significado, esse propósito. Né? Ele vai te passar isso. E aí ele vai te falar, bom, então você está carregando pedra, se ele for mais específico, ele vai te dar uma meta, né, de quantas pedras você precisa carregar, vai te falar do processo, de como é que você carrega, vai te falar quem está ali junto com você. Então, você vai quebrando isso, né, em diversas categorias, diversos elementos, né. E uma vez que você fez esse alinhamento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que gerenciar, né, você vai ter que reconversar o tempo inteiro, né, como é que está indo, como é que está andando, o que não está funcionando, como é que vocês estão trabalhando em conjunto. Então, o líder tem muito esse papel, assim, de garantir que a cultura da empresa esteja, né, sendo vivida, né, a cultura é uma coisa viva, mas a forma como a gente concorda em trabalhar em conjunto, né, a gente está honrando esses combinados, né, conscientes ou inconscientes que a gente fez, então esse é o papel do líder também. Dar feedback é o papel do líder, né? É aquela palavrinha assim que às vezes a gente fala, já dá um frio no estômago, né? Vamos ter um feedback. Mas é fundamental, né? Não só para o exercício da liderança, para a gente conseguir atingir os objetivos em comum, mas para o desenvolvimento das pessoas, a gente conseguir, né, ter essas conversas difíceis, ter essas conversas mais, né, delicadas, essas conversas que precisam de uma preparação, né, que são essas conversas de feedback, essas conversas constantes. Né? Então, tudo isso aí entra no lado dos soft skills. E aí, a gente vai vendo que quanto mais você vai evoluindo na carreira, mais isso se torna, né, relevante ali para a sua carreira. Você contou essa história, né, do pipeline da liderança, né, quando você sai do contribuidor individual e você vira líder. Eu queria puxar, acho que é uma pergunta, eu vou ilustrar um exemplo meu, mas eu vou puxar uma pergunta aqui do área de programação, área da programação aqui, que postou lá no YouTube, que é como desenvolver as soft skills para crescer na carreira. Então, a gente estava falando de soft skills no contexto de liderança, de comunicação, de engajar, de inspirar as pessoas, né? E eu lembro, eu estava numa conversa com um liderado indireto meu recentemente, e ele me fez uma pergunta que me tirou um pouquinho do eixo, que eu não estava esperando, né? Que putz, se você tiver, ele é um contribuidor individual, se eu tivesse que, Adriano, se você tivesse que me dar uma dica hoje de todo esse desenvolvimento teu como gestor, como líder, que dica que você me daria? E aí eu pensei ali, acho que uns 30 segundinhos, né, no que eu ia falar, e tem, acho que um aprendizado meu nessa minha jornada, né, de carreira, que a gente sempre escuta um conselho, ou é muito comum você escutar esse conselho, que é: trate todas as pessoas como você gostaria de ser tratado. Né?
Então, lide com todas as pessoas como você gostaria que lidassem com você. E minha lição de aprendizado ao longo do tempo não funciona. Porque o Adriano, o jeito do Adriano é o jeito do Adriano, que não é o jeito da Priscila, que não é o jeito da Isadora, que não é o jeito da Cristiane. Então, por exemplo, a gente estava falando de feedback agora. Então, o Adriano gosta de feedback na lata mais diretão, mas tem a pessoa que, se você for dar um feedback na lata diretão, você desmotiva e você desengaja completamente a pessoa. Então, tem um outro jeito diferente de falar. Meu começo como líder, como gestor, foi tratando todo mundo do jeito Adriano, né? E ao longo do tempo, eu fui aprendendo que, não tá funcionando, não tá dando certo. E preciso fazer alguma coisa diferente, né? E eu consegui, ao longo do tempo, ir me desenvolvendo, ir me moldando para construir essa maneira. Mas, e aí pegando, né, a pergunta do área de programação como que quem está ouvindo e quem está acompanhando essa conversa aqui com a gente, como que é possível desenvolver essas soft skills? Como você falou, Cris, não existe faculdade de soft skills. Como é que eu aprendo isso daí, então? Então, não existe faculdade, mas olha, tem uma série de referências que a gente pode usar, tá? Na verdade, assim, tem muita gente que já estudou o assunto e aí colocou isso de uma forma assim muito mais prática para a gente ir lá e aprender, né? Tem várias ferramentas, várias referências aí para a gente se inspirar, né? E eu adoro, e voltando um pouquinho, tá? No comentário que você fez aí, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? Na verdade, assim, o que a gente fala hoje em dia é trate os outros como eles gostariam de ser tratados, né? E aí você precisa saber como é que as outras pessoas gostam de ser tratadas, né? Então, as pessoas que gostam de mais formalidade, as pessoas que gostam de mais... Tem aquela pessoa que gosta do abraço, né? Que é super afetuosa, que precisa de ter bastante, assim, tapinha nas costas, elogio. Tem aquela pessoa que você vai dar um elogio, a pessoa fala, mas o que eu posso melhorar? Né? Só quer saber da parte do copo que está 10%, o que está faltando, né? E tem a outra pessoa que quer realmente saber tudo, adora ouvir um elogio. Então, é muito mais para a linha de, né, a gente precisa saber como que cada pessoa da nossa equipe quer ser tratada, e a gente, como gestor, flexibilizar a nossa comunicação para atender a essas diferenças. Mas, de toda forma, tem algumas coisas, assim, que são referências, que são fantásticas, né? Tem uma referência que é da comunicação não violenta, que é fantástica, e tem uma metodologia que é usada desde conflitos de guerra, até feedback de empresa, até conversas dentro de casa, com a família, com os filhos, né? Então, assim, ela realmente se adapta a todas as situações, que é baseada, assim, muito na empatia, no respeito, e como que você pode fazer essa comunicação, né, da melhor forma possível, né, e sim da forma mais correta, né. E aí, acho que eu não vou entrar em todos os detalhes aqui da comunicação não violenta, porque seria um assunto só, né, uma hora só para falar disso, mas tem algumas coisinhas, assim, que eu acho fantásticas, que você vai dar um feedback para uma pessoa, começa com fato. Então, dá exemplos recentes, né, seja bem específico. Nunca assumir que você sabe qual é a intenção da outra pessoa. Então, eu não posso falar, poxa, Adriano, você fez tal coisa porque você queria tal, né? Você não me ligou ontem porque você não está me dando atenção. Não posso falar isso, eu não sei qual é a sua intenção. Eu só posso falar de como que isso bateu em mim. Qual foi o impacto? O que eu senti? Eu posso falar do meu sentimento sempre. Quando você não me ligou, eu fiquei chateada, né? Quando tal pessoa não fez tal coisa, o que eu senti? Qual foi o impacto em mim? Eu posso falar qual foi o impacto, né, que eu percebi na nossa equipe? Qual foi o impacto na tarefa que a gente tem para desempenhar em comum? Então, quando você não entregou aquilo que a gente tinha combinado, né, e não avisou com antecedência, né, você deixou o resto do time na mão, a gente não conseguiu entregar o projeto do jeito que a gente queria. Então, eu posso falar do impacto, mas eu nunca posso falar da sua intenção. Você não fez isso por quê? Né? Eu não posso falar, você não fez isso porque você é assim, então eu não vou rotular ninguém, eu vou falar da ação, eu não vou falar da pessoa, né?
Eu não vou falar, você sempre faz tal coisa, não, eu vou dar exemplos específicos, não vou generalizar, né? Porque, e quando você generaliza, né, quando você fala, você nunca faz tal coisa, quando você sempre faz tal coisa, você está dando um tiro no pé, porque a pessoa sempre vai te dar um exemplo daquele momento em que ela não fez aquilo. Eu falo, você sempre chega atrasado. Ela vai falar, poxa, ontem eu não cheguei, né? Semana passada eu entreguei. Ela vai sempre te dar algum exemplo. Então, quando você fala de exemplos específicos, você está sendo muito mais direto, muito mais assertivo e conseguindo tratar daquela situação, né? Porque no final das contas você está tendo essa conversa porque você quer ajustar um determinado comportamento, né? Então a intenção não é fazer com que a pessoa seja uma vilã, não é só ficar reclamando, né? É também falar, poxa, eu gostaria que na próxima vez você fizesse de tal forma, com gentileza, com educação, com empatia, dando sugestões específicas, perguntando antes, né? Você já falou ali o que ela está fazendo, que você gostaria que ela ajustasse. Escuta um pouco, para um pouco, faz as perguntas para tentar entender essa intenção dela, que você não sabe qual é, mas tenta entender qual foi o lado, né? Poxa, se você chegou atrasado, o que aconteceu? Se você não ligou ontem, o que aconteceu? Se você não conseguiu entregar, o que aconteceu? Me conta. E aí sim a gente vai ter informações, a gente vai conseguir construir alguma coisa em comum. Acho que sem querer, você respondeu de ponta a ponta, Cris, uma pergunta que o Vitor Moura mandou agora há pouco, que é, poxa, como que vai aparecer aqui na tela? Como que eu cobro um líder de uma maneira educada, né, de uma maneira correta, sobre um feedback que deveria ter sido recebido, mas está em atraso? Então, Vitor, segue o framework aí, ó. Primeiro, o que você observou? Me corrijam se eu tiver falando groselha, viu? Cris, Pri, Isa. Primeiro, então, você pontua o que você observou, pô, diz, olha, acho que eu não recebi os feedbacks que eu deveria ter recebido. Como que você se sentiu com aquilo? Olha, me senti, sei lá, meio perdido, meio frustrado, meio sem direcionamento. Por que o feedback é tão importante para você? E como que você gostaria que fosse feito das próximas formas? É por aí? É por aí? Inclusive, eu acrescento um item que nossa, depois que eu conheci a comunicação não violenta, foi um divisor de água em diversas relações, né, pessoal, trabalho e tudo mais. E uma coisa que a CNV me ajudou muito é sobre fazer os combinados, né? Então, nesse primeiro momento, vamos supor, olha, né, eu tinha uma expectativa de receber esse feedback e tal, e aí você faz essa contextualização, para não ser genérico, como a Cris bem salientou, e faz um combinado, né? Então, porque na próxima, sabe, não vai ficar aquela coisa, a pessoa tá pegando meu pé, ou a pessoa, enfim, foi combinado. E aí a pessoa vai lembrar, né? Em algum momento ela vai lembrar, porque foi combinado. Então, eu acho que a CNV, assim, é fantástica, ajuda muito. Inclusive nesses momentos mais delicados. E aí a gente pode utilizar esses pilares ao nosso favor. Concordo totalmente. Acho que e sempre, né, se isso acontecer de novo, você também pode voltar no combinado, né? Então, pode te remeter àquela conversa que vocês já tiveram anteriormente, né? E tem aquela frase que é super clichê, né? Que feedback é um presente. Mas, de fato, é um presente, né? Porque até, enfim, falando, né, puxando o assunto de soft skills, muitas vezes a gente não enxerga, né, que a gente precisa desenvolver alguma soft skill para o trabalho que a gente faz. E o feedback é super importante, né? A visão de outras pessoas que trabalham com a gente, ou enfim, na vida pessoal também, né? E que conseguem nos trazer uma perspectiva que talvez a gente não tenha se dado conta, né, percebido, ou que demoraria muito tempo para perceber. Então, a CNV, eu gosto muito, assim, eu já assisti vários vídeos, e eu uso na minha vida pessoal também, e acho que faz uma diferença incrível quando a gente se coloca, ao invés de sair de um lugar de julgamento, né, de crítica, a gente se coloca no... É muito mais sobre o nosso sentimento do que, de fato, sobre a situação, né, ou aquilo que a pessoa fez. Então, a gente parte de como que a gente se sentiu com aquela situação, para a pessoa também conseguir, né, empatizar, entender como aquilo, né, o impacto que aquilo teve. Então, ao invés de dizer, você deveria, né, ser mais proativa, acho que eu esperava que você tivesse tomado a iniciativa
tal, né? Então, eu acho que parte de uma posição muito mais empática, acolhedora, acho que permite que a pessoa também se abra e não... Eu acho que mitiga a possibilidade da pessoa ficar na defensiva, né, com aquele feedback. Então, eu sou super fã da comunicação não violenta. E só para complementar, tem a questão também da autorresponsabilidade, né? Então, se a gente aplicar essa questão em diversos contextos, seja no feedback, seja na comunicação interpessoal, ali do dia a dia, muitas vezes a gente tem a tendência natural de terceirizar, né? Então, a gente justifica uma série de comportamentos que nós temos em função da forma com que algo foi dito, né? Ou eu tento justificar a minha reação porque eu achei que eu tinha aquele direito, né? Então, qual é o meu espaço, né? Então, a autorresponsabilidade também faz com que a gente comece a ter mais essa consciência e conduzir esse processo de comunicação de uma forma mais saudável, mais lúcida, e isso vai fortalecer as relações que a gente constrói aí no nosso dia a dia. E gente, a gente entrou num terreno super árido, que é feedbacks, e polêmico, e acho que não tem... Acho que comunicação não violenta, né, é uma das maneiras de dar feedback, é uma das práticas possíveis de se dar feedback, talvez uma das boas práticas, melhor dizendo, né, de se dar feedback. Mas o que vocês enxergam por aí de más práticas? Então, eu vou precisar dar um feedback amanhã para alguém, e o que eu não deveria fazer em hipótese alguma amanhã, na hora que eu precisar dar um feedback, seja ele positivo, seja ele construtivo, negativo, aí é o nome que você quiser dar, mas eu não posso fazer em hipótese nenhuma. Bom, a gente já falou de algumas coisinhas aqui, né, Adriana, assim, não fala nunca, não fala você né, tenha seus exemplos, tenha seus fatos, então, assim, o que você deveria fazer? O feedback, gente, é uma conversa difícil. A gente tem que admitir isso. A gente pode chamar ela do jeito que quiser, mas é difícil. É difícil para quem está dando, é difícil para quem está recebendo. Quando você tem que dar aquele feedback mais construtivo, né? Tem que falar de alguma coisa, né? Alguma coisa que é para a pessoa desenvolver. A gente fala feedback é um presente, mas, de novo, somos humanos, né? Se a gente escuta alguma coisinha que a gente precisa melhorar, né? Dói um pouquinho. A gente tem que admitir também que dói um pouquinho. Então, na hora que você vai dar um feedback, você sabe que a pessoa vai né, poxa, não tá dando uma notícia 100% positiva para ela, por mais que seja útil, por mais que seja né, construtiva e que seja fundamental para a carreira dela, que seja de fato um presente, você tem que se preparar. Então, tente fazer isso de uma forma mais estruturada, com fatos, né, como a gente falou, fatos, dados, sem generalizar, né, sem assumir que você sabe a intenção da pessoa, né, e tudo mais. A outra coisa tenta dar o feedback com mais frequência. Então, várias empresas têm aí já, né, uns momentos de feedback planejados no ano, né, semestral, trimestral, anual. Não é o suficiente, né. Aconteceu aquele momento que merece um feedback, o mais cedo possível, já vai lá e tem essa conversa com a pessoa. Feedback frequente, isso constrói segurança psicológica na equipe, né? Isso, você sente que, poxa, eu escorreguei aqui, eu já tive um feedback logo aqui, né? Eu não estou indo falar de um negócio que aconteceu há meses atrás, né? A pessoa vai falar para você e falar, poxa, mas por que você está me falando isso agora? Você nem lembra. Você teve um monte de tempo para me falar, eu fiquei repetindo aquilo várias vezes, agora que você vai me falar, né? Então tenta ser recente, né? Você ia complementar, Cris? Tá, não, eu só ia falar outra coisa, é a gente também se autogerenciar, porque tem gente às vezes que fala, não, eu dou feedback naquela hora, o sangue ferveu, eu já falei, né? Não, isso não é uma desculpa, né? Sangue ferveu, é um ótimo momento para você não falar, por mais que a gente está falando aqui que tem que ser frequente, mas não é nesse momento. Você para, se gerencia, lembra que a gente falou, o primeiro conjunto das soft skills era eu comigo mesmo? Deixa meu sangue acalmar, toma uma água, respira, pensa bem, se precisar vai dormir, deixa para o dia seguinte, e aí fala do seu melhor, sabe, assim, de um lugar que você já está mais tranquilo, com a cabeça, não é, a hora que você está ali com a cabeça quente, não é essa hora, né, e às vezes o pessoal, não, mas aí é aquela hora que né, poxa, aí me deu aquela energia extra que eu consegui falar o que eu nunca tinha falado antes, pronto, eu devia ter falado antes,
né, aproveita para falar nas próximas vezes, aproveita para ter essa conversa, mas não é para estar nessa hora que você está ali de cabeça quente, né? E pode ir, Isa. Não, só ia complementar que eu acho que feedback sem empatia e sem exemplos não é feedback, né? A gente nem pode chamar de feedback, na minha opinião. Acho que pode ser um elogio ou até mesmo uma crítica, né? Mas acho que o feedback, ele precisa ter um contexto, exemplos para que a pessoa possa enxergar, né? E mostrar o impacto daquilo e também, né, possíveis soluções ou outros caminhos, né, para lidar com uma situação, enfim. Então, eu acho que feedback, a gente tem que se preparar, sim, para dar um feedback, porque é algo muito sensível, né, e é um presente, de fato. Então, é muito importante, né, para aquela pessoa poder enxergar algo, acho que tanto, né, pensar em feedback positivo também, né, mas acho que para ela também continuar, para estimular aquele tipo de comportamento, e também um feedback construtivo, com empatia, né? Então, mostrando que aquilo talvez não tenha sido tão legal e como é que poderia ser feito numa próxima vez. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei muito curiosa, né? A gente está falando de um ambiente propício, um ambiente ideal, onde o feedback é contínuo, não precisa esperar, né, esse momento da cerimônia e tal. Mas imagina aí uma empresa que tem um contexto onde as coisas estão se organizando, né? E a pessoa, alguém está assistindo aqui a nossa live e fala, nossa, realmente, né, feedback, poxa, não lembro nem quando eu tive, se tive. Então, pensando que essa pessoa vai chegar amanhã para trabalhar, vai mandar uma mensagem para o líder ou para a líder, como é que ela pode, né, falar com jeitinho? E aí, né, como é que a gente... Você pode me dar um feedback? Ela chega e fala assim? Ou existe um outro mecanismo para tentar encurtar esse processo? Às vezes a pessoa é mais retraída, mas ela quer saber o que ela está fazendo, como ela está fazendo. Alguma dica? Ela não precisa usar a palavra feedback necessariamente, né? Ela pode perguntar, poxa, como é que foi? O que você achou? Como é que eu fui? Ela pode fazer perguntas específicas também. Ah, naquela hora que eu interrompi, contribuí com tal coisa, como é que soou para você? Né? Usando as suas próprias palavras, claro, né? Mas assim, ou então ela pode até compartilhar alguma coisa que ela sentiu. Ah, eu senti, assim, o que você achou, né? Então, fazer essas perguntas, né? O Adriano tinha perguntado antes também, né? Outras formas, assim, tem uma formulazinha de feedback que eu adoro, assim, que é do feedback do dia a dia, né? Que em inglês chama www.ebi, tá? www quer dizer o quê? What went well? O que funcionou bem? Essa assim, é aquele feedback que a gente pode usar toda hora. O que funcionou bem? Even better if. O que poderia ser melhor? Então, terminou uma reunião, terminou um call, qualquer coisa, você fala, poxa, o que funcionou bem? E aí a gente já pontua ali algumas 2, 3 coisinhas que foram legais, aí você fala, o que a gente poderia fazer melhor? E aí já passa para essas coisas que são melhores, né? O outro lado do feedback, a gente estava falando, a gente falou aqui do feedback, né, construtivo, da conversa difícil e tudo mais. O outro lado, gente, que a gente às vezes também se esquece muito de dar, é o feedback puramente positivo. Então, elogiar. Aconteceu uma coisa legal, a gente fala logo, assim, e tem muita gente que não quer, muitas vezes os gestores não querem dar esse feedback positivo, né, pelos seus medos, né. Ah, se eu ficar elogiando muito, daqui a pouco vamos pedir uma promoção. Se eu ficar elogiando muito, a pessoa vai ficar achando que, né, já está se sentindo, pronto, não precisa mais me esforçar. E o que a gente vê, a gente, né, tem pesquisa falando sobre isso, é o contrário. A pessoa, se você elogia, em primeiro lugar, ela tende a repetir, a fazer mais daquilo que ela faz bem, né? Então, ela fala, ela entende. Nossa, ela se apropria daquela coisa que ela faz bem. Né? Poxa, estão me reconhecendo nisso, então vou fazer mais disso. Então, é ótimo que você incentiva esse comportamento que está funcionando, né? E a pessoa, ela veste a camisa, ela se sente valorizada, ela se sente ali, né, que ela importa naquele ambiente de trabalho, né, de novo, que ela é um ser humano que tem valor, que ela importa. E aí, gente, aí essa pessoa, assim, ela realmente se sente mais motivada, ela vai além. A gente fala que a gente
sai dos trabalhos, sai da empresa, não por causa da empresa, ou às vezes por causa do trabalho em si, mas às vezes é por causa do gestor, né? Porque, eu estou trabalhando com uma pessoa que eu não curto tanto. Então, quando você consegue ter esse ambiente em que a pessoa se sente valorizada, a chance de que ela vai realmente se esforçar mais ainda é maior ainda, né? E tem até um comentário aqui da Ana G, né, que resumindo, né, muito disso daqui que a gente comentou agora, né, sobre a valorização das pessoas, né, valorizar as pessoas, reconhecer as pessoas. Eu confesso que lá, o Adriano, segredo aqui para as poucas pessoas que estão vendo a gente aqui, para o mundo inteiro que está vendo a gente aqui, o Adriano é uma das pessoas que é um pouco do que a Cristiane falou, não tá muito nem aí para elogio, sabe? Tipo, não tem essa característica. E eu lidava com as pessoas da mesma forma, eu não elogiava tanto, né? Eu evitava elogiar. E com o passar do tempo fui percebendo também a importância de como como motiva e como engaja, né? A gente estava falando, né, de soft skills, né? Boa parte dos soft skills é engajar, é inspirar as pessoas. E um elogiozinho, sim, faz uma brutal diferença no dia a dia, né, das pessoas, né, é isso aí, encontrando o perfil aí de cada uma delas. E tem um outro comentário, né, aqui, uma pergunta, na verdade, né, da Jaqueline, da Jaqueline Correia, que a gente estava falando muito sobre pessoas, né, como a pessoa recebe o feedback, como a gente dá o feedback, né. Então, temos vários temas de soft skills que ajudam bastante no desenvolvimento de uma comunicação, principalmente no feedback, mas sempre fico com uma dúvida imensa que não sei se já tem resposta. Empatia é algo que é desenvolvível? Né? Naquele pilar, né, naquele primeiro pilar que a gente conversou, né, do eu comigo mesmo, né, e no segundo pilar do eu com o outro, né, é algo que é possível de trabalhar? E como é que eu trabalho isso daí? Essa eu vou deixar para ti, Cris. Eu também tenho essa dúvida. É super possível, gente. Na verdade, assim, né, meditação é uma coisa que está super na moda hoje em dia. Tem aplicativos lindos para isso, tem referências lindas, né? Tem meditações que você faz de empatia, né? Que você se coloca no lugar do outro e você de fato treina isso, né? Eu acho que mais do que treinar, para mim, assim, eu vou me reconectar com a empatia que a gente já tem, sabe? A gente nasce com isso, a gente vai criando cascas, né, endurecendo, e eventualmente a gente vai trabalhar em lugares que são muito agressivos, que tem uma cultura muito dura, a gente vai endurecendo, tá? Então, não é que você vai desenvolver que você nunca teve, é muito mais assim, a gente vai se reconectar, e aí quando você começa, né, a se conectar com esse lugar que você tem, essa empatia, você sente simpatia, você compartilha essa empatia pelo outro, você, né, olha no olho, faz as perguntas, se conecta, escuta, a pessoa, ela vai te devolver isso, né, e aí essa empatia vai crescendo, né, ela não é uma via de mão única, né, você engaja as outras pessoas quando você sente empatia por elas, né, a tendência é que elas vão sentir isso por você também, né, então também tem referências, tem como você desenvolver, mas eu acho que mais que desenvolver é você, de fato, você resgatar. Inclusive, lá no Fórum da Alura, né, eu trabalho muito com os estudantes que mandam dúvidas, né, com questões assim, e eu acho bem interessante, porque a minha resposta é praticamente bem parecida para todos e todas, que é aproveite cada experiência como uma oportunidade, um exercício. Vai ter dias em que você vai acertar mais, outros nem tanto, mas o importante é a gente ter, né, essa vontade de continuar percebendo, poxa, aqui eu não consegui me conter tanto, né? E aí, numa outra oportunidade, a gente já vai fazer uma reflexão. Nossa, olha, aquela vez não deu tão certo, hoje já começou a encaixar melhor. E esse processo de internalização, ele vai acontecendo até que a gente vai agir de uma forma mais natural. Vamos ter picos, né? Alguns dias vamos acertar mais, outros menos, mas é um exercício diário, contínuo, não para. E, Isa, você que é recrutadora e recruta pessoas e time técnico aí dentro da Nubank, que dica que você dá, principalmente para desenvolvedores, desenvolvedoras, engenheiros e engenheiras de software, de tecnologia,
para poder demonstrar, né? Porque é uma área que é uma área. Eu fui programador durante muito tempo, é uma área que tem um viés muito técnico, mas tem uma importância muito grande das soft skills lá dentro. Como que eu consigo, numa entrevista, né, num processo de seleção, de recrutamento, demonstrar, olha, e as minhas habilidades interpessoais, a minha habilidade de comunicação pode me contribuir em tal e tal e tal posição? Que dica que você dá para as pessoas? Legal. É uma ótima pergunta. Acho que no Nubank a gente tem algum que a gente chama de hiring principles, né? Então são habilidades e competências que a gente busca em todos os candidatos, que norteiam o nosso processo seletivo. Então, de maneira geral, acho que eu posso falar um pouco da minha experiência, né, como Nubanker. Eu acho que algumas soft skills que eu considero super importantes tem muito a ver, acho que a primeira, né, acho que adaptabilidade, flexibilidade, né, acho que o Nubank está crescendo muito rapidamente, né, então quando eu entrei na empresa lá no início de 2019, a gente era outra empresa, então tinha menos de 1.000 funcionários, né, a gente tinha menos, não lembro exatamente, mas acho que menos de 10 milhões de clientes na época, a gente tinha 2 produtos, né, só no Brasil, e hoje, só 2 anos depois, né, a gente tem mais de 35 milhões de clientes, a gente tem, enfim, escritórios, né, a gente tem produto no México, lista de espera na Colômbia, mais de 3.000 funcionários. Então, assim, em 2 anos eu passei por diferentes empresas numa só. E acho que isso exige, né, acho que isso demanda uma capacidade de adaptação a diferentes contextos, né, o tempo todo. Então, muitas vezes a gente entra num novo projeto sem ter todas as informações, né? Então, você precisa ter flexibilidade, acho que para conseguir navegar, muitas vezes, na ambiguidade, né? E tomar decisões, em alguns momentos, sem tantos dados, né? Então, o que eu posso dizer é que não só no Nubank, mas acho que no mundo de tecnologia, né, do qual eu faço parte, acho que esses pontos são super importantes. Eu acho que a parte de outro ponto, assim, que está super ligado com esse, acho que resolução de problemas, né, tomada de decisões. Acho que Nubank, vou puxar um pouco para o Nubank sempre, tá, gente? Mas a gente resolve, acho que, problemas muito difíceis, né, e problemas grandes. Então, são problemas que normalmente causam frustração nas pessoas, né? Então, taxas de banco, né, aquelas burocracias, e acho que um dos pilares do Nubank é que a gente desafia o status quo. Então, acho que serve como talvez uma dica, né, que a gente valoriza muito, então, a capacidade das pessoas de resolverem problemas, né, e então a gente busca pessoas que nos ajudem a quebrar a cabeça para entender, endereçar essas questões, né? Então, à medida que a gente cresce, os desafios também aumentam e a gente precisa de pessoas que estejam mais dispostas a nos ajudar nisso. E aí, puxando, acho que o gancho da comunicação, da colaboração, eu acho que isso tem muito a ver com o Nubank, né, como um todo. A gente também busca pessoas que saibam colaborar, que saibam trabalhar em time, né, e durante o processo seletivo, a gente tem processos diferentes para cada área e para cada posição, né, mas todos eles seguem uma mesma estrutura, até para a gente conseguir garantir uma coerência entre as avaliações. E normalmente, aí entrando na parte das dicas, normalmente, né, a primeira conversa vai ser uma conversa com a pessoa recrutadora, né, ou alguém da área que tem bastante contato com o recrutamento, e depois passando, né, e essa primeira conversa, ela vai ser muito focada em motivação, né, então,
tem lá o blog do Nubank com várias informações interessantes, né? Quem quiser participar do processo, né? Tem lá muitas informações super legais sobre a empresa. A gente vai procurar entender um pouco mais da experiência, né, da pessoa, motivação, tirar dúvidas também, né? E acho que é o momento também da gente poder engajar essa pessoa candidata no processo. E aí, passando dessa primeira etapa, a gente vai ter etapas que são mais técnicas, né? Então, pode ser uma ou mais etapas, dependendo da posição. E pode ser no formato de case, ou pode ser também no formato de uma simulação de atividades do dia a dia que a pessoa teria, né? Então, nessas etapas que são simulações do dia a dia, a gente busca não só avaliar a parte técnica, mas também habilidades como comunicação, né, resolução de problemas, abertura para feedback, colaboração, adaptabilidade também. Então, a gente acredita bastante no valor dessa etapa e a gente sempre procura incluir mais de um avaliador em cada etapa do processo, para a gente ter diferentes impressões sobre o mesmo candidato, né, ou candidata, e mitigar também a possibilidade de um bias, de um viés inconsciente, né, na avaliação dessa pessoa. E aí, depois dessa etapa, a gente, enfim, possivelmente a pessoa vai ter conversas com pessoas da área, ou até mesmo com pessoas de outras áreas, com quem ela vai ter bastante interação. E aí, a dica que eu dou é sempre se preparar para a entrevista pensando em situações que viveu durante a sua carreira, né? Sempre pensando em qual é a situação, qual foi a minha participação nisso, né? Qual foi a ação e qual foi o resultado, né? Então, sempre tentar linkar a situação com a sua ação, né? Que não precisa ter sido individual, mas também em time, e qual foi o impacto disso, qual foi o resultado. E aí eu acho que isso vai servir para todo o processo como um todo, né? Os nossos hiring principles, eles são avaliados durante todo o processo por diversas pessoas. E aí também é a chance da pessoa ter contato com muita gente no Nubank, entender se faz sentido, né? Também para elas fazer parte do time. E se você que tá assistindo aqui, acompanhando aqui com a gente, se interessar em conhecer um pouquinho mais da Nubank, das posições que estão abertas na Nubank, vai aparecer aqui embaixo o link, né, para as posições que eles têm disponíveis hoje, então já acessa aí, fica à vontade para entrar lá. Tem bastante trabalho para a Isadora, para fazer lá todo o recrutamento do time. Tenho até medo de pensar na quantidade de gente que eles contratam todo mês. Bastante. Então a gente tem bastante vagas também. Pois é. E Cris, o que você tem de consideração final aqui para a gente sobre o tema, para a gente encaminhar aqui a conversa para a conclusão? Adriano, só queria agradecer, foi ótima a conversa, adorei as considerações de todo mundo, adorei o e-book, né, que a Pri escreveu, então, assim, uma super dica, baixem, leiam, é um ótimo ponto aí para se informar, fala bastante sobre o CNV que a gente falou aqui, né, tem várias informações super úteis, e vamos continuar essa conversa aí no LinkedIn, vamos continuar né, se conectando. E queria, de novo, agradecer vocês por a gente ter aberto esse espaço aqui. E a gente vai deixar, né, o LinkedIn da Cris aí também, né? É só procurar Cristiane Pisa lá no LinkedIn que você vai encontrar a Cris por lá. Então, eu geralmente faço essa surpresa com os convidados, eu falo, vai lá, adiciona lá no LinkedIn e chama para conversar, né? Mas ela já abriu a caixa de Pandora, então tudo bem. E também tem o site, né, da consultoria da Cris, né, cristianepisa.com. Então, fica à vontade para entrar lá, conhecer o trabalho dela, que é muito bacana mesmo. O da Nubank, né, e o LinkedIn também da Isadora, se você quiser bater um papo também depois com a Isadora, conhecer o trabalho, conhecer um pouquinho mais da Nubank, fica à vontade também para adicionar ela no LinkedIn, bater um papo com ela. E se você que está aí acompanhando quer conhecer também um pouquinho mais da Pri,
né, da Pri Stoani. Tem um monte de lugar, gente. A Pri Stoani é a figurinha carimbada da internet, na verdade. Então, tá na Alura, tá no e-book de soft skills que a gente está construindo. Então, a melhor forma que você tem de conhecer de conhecer a Pri Stoani não é nem no LinkedIn dela, que vai aparecer aí daqui a pouquinho, mas é se tornando aluno, se tornando aluna da Alura. Então, ó, foi bom o jabá, ficou bom o jabá. E para você que está acompanhando aqui com a gente, né, e quiser conhecer também, né, o conteúdo que a Pri criou sobre soft skills, sobre comunicação, né, o e-book que a Pri criou sobre comunicação e sobre soft skills, ele está disponível no nosso site, no alura.com.br/empresas, ou então nesse link aqui, encurtado aqui embaixo, e você pode fazer um download dele, pode baixar, pode aprender, pode se divertir, depois pode chamar a Pri no LinkedIn para debater o assunto com ela, que ela adora, que eu sei. E, gente, fica aqui o meu agradecimento para vocês que estão participando aqui com a gente. Já tem um monte de gente comentando aqui até agora há pouquinho. Não, o pessoal estava comentando até, inclusive, de outros lugares. Tinha gente da Itália que eu vi aqui. Em algum momento, alguém pipocou aqui. Estou na Itália. Né? E é muito legal ver o carinho e a participação de tanta gente, de todos e todas vocês aí com a gente. Espero que a gente tenha conseguido trazer um conteúdo legal, bacana, que tenha sido enriquecedor para vocês. E a gente se vê numa próxima edição aqui. Então fica o meu agradecimento para a Cris, para a Isa e para a Pri, que abrilhantaram essa conversa aqui comigo. E uma boa noite e meu agradecimento também para todos e todas vocês que acompanharam a gente até agora. Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.